O que está acontecendo com a Terra? O planeta sob nossos pés está se comportando de maneira extremamente estranha. Os satélites estão detectando anomalias gravitacionais que, na verdade, não deveriam existir. O campo magnético terrestre tem um enorme buraco e sinais misteriosos estão surgindo das profundezas da Terra. Hoje vamos dar uma olhada bem de perto no que está rolando e vamos começar já. Sob nossos pés, algo está em ebulição, vibrando e mudando constantemente. E às vezes só percebemos isso quando instrumentos sensíveis no espaço soam, o alarme. E há algum tempo, os sinais de que um salto de polo pode estar prestes a acontecer vêm se multiplicando. Se esses processos terrestres te fascinam tanto quanto a mim, então por favor, inscreve-te no canal agora mesmo, não custa nada. Vocês não vão perder mais nenhum vídeo e vão me ajudar muito. E quem já se inscreveu, ajuda muito o vídeo com um like. Vamos tentar chegar a 5.000 likes. Muito obrigado, pessoal! Vamos começar com uma descoberta que chamou a atenção de geólogos do mundo todo. Pesquisadores liderados por Charlotte Gant-Guranton, da Universidade de Paris, descobriram uma anomalia no campo gravitacional da Terra que se desenvolveu muito rapidamente. Para isso, os cientistas analisaram dados dos satélites GRACE. São dois satélites que, entre 2002 e 2017, orbitaram a Terra em formação e conseguiram medir as menores mudanças no campo gravitacional. Para isso, eles transmitiam sinais de micro-ondas constantemente de um para o outro, conseguindo assim determinar a distância entre eles com precisão de micrômetros. Quando a gravidade muda porque a massa se desloca em algum lugar, o satélite da frente se move de forma minimamente diferente do que o de trás. E a partir dessas minúsculas mudanças de distância, os pesquisadores podem então tirar conclusões sobre deslocamentos de massa na Terra. Em janeiro de 2007, de repente, surgiu um sinal gigantesco no Atlântico Oriental. Essa anomalia gravitacional se estendia por 7.000 quilômetros na direção norte-sul. E essa anomalia se desenvolveu em apenas 2 anos. Como uma anomalia tão gigantesca pode se formar em tão pouco tempo? O sinal é mesmo real? O que há de realmente especial nessa descoberta é que o sinal coincidiu com um solavanco geomagnético, uma mudança repentina no campo magnético da Terra, que também foi observada em 2007 na mesma região. Inicialmente, os pesquisadores ponderaram se a anomalia poderia ter origem em movimentos de água na superfície. Afinal, as correntes oceânicas e o ciclo hidrológico causam mudanças constantes no campo gravitacional. Mas todos os modelos hidrológicos que os cientistas simularam não se encaixavam, já que tais sinais teriam no máximo metade desse tamanho. A posição exata na fronteira entre o continente e o oceano também não podia ser explicada por movimentos de água. Após uma análise cuidadosa, os pesquisadores chegaram a uma conclusão fascinante. A fonte deve estar bem no interior da Terra, mais precisamente na parte mais profunda do manto terrestre, a cerca de 3.000 quilômetros de profundidade. Os cientistas suspeitam que se trate de uma transformação de fase de um mineral chamado bridmanita. A bridmanita é o mineral mais comum no manto inferior e, nas condições extremas que lá existem, pode assumir duas formas, perovskita e pós-perovskita. A transição entre essas duas formas depende muito da temperatura e vem acompanhada de uma mudança na densidade de cerca de 100 kg por metro cúbico. Muito técnico, eu sei. Os pesquisadores imaginam que, na região da corrente profunda africana no manto terrestre, anomalias térmicas, ou seja, áreas com temperaturas ligeiramente diferentes, tenham subido para a superfície. Quando essas áreas atingiram uma certa profundidade, a pressão mudou de tal forma que o mineral repentinamente se recristalizou de perovskita para pós-perovskita, ou seja, o mesmo material, mas mais compacto. E essa transição de fase gerou então o enorme deslocamento de massa que os satélites registraram. O fascinante é que tal transição de fase poderia ocorrer com uma rapidez surpreendente. Áreas maiores poderiam passar por essa transformação em um dia. Os pesquisadores calculam que duas regiões de cerca de 1.000 quilômetros, que são apenas 1 grau mais frias que o entorno, podem causar ao subir um abaixamento da fronteira entre perovskita e pós-perovskita de 180 metros. E isso se encaixaria perfeitamente no sinal gravitacional observado. Essa descoberta é super empolgante por vários motivos. Primeiro, ela mostra que, nas profundezas do manto terrestre, podem ocorrer processos muito mais rápidos do que se pensava até agora. Segundo, pode haver uma relação com o solavanco geomagnético observado ao mesmo tempo, o que significaria que processos no manto profundo podem influenciar o campo magnético da Terra. Em terceiro lugar, essas transições de fase poderiam deformar a interface entre o manto sólido e o núcleo externo líquido. E em quarto lugar, não é demais que a gente consiga medir com satélites no espaço mudanças gigantescas no interior do nosso planeta?
Mas essa primeira anomalia é só o começo. A Terra tem outro problema bem concreto. Há anos a NASA observa uma anomalia misteriosa no campo magnético terrestre, conhecida como Anomalia do Atlântico Sul, SAA. Essa região se estende da América do Sul até o sudoeste da África e é caracterizada por uma intensidade do campo magnético drasticamente menor em comparação com o resto do planeta. Imagina o campo magnético da Terra como um enorme escudo invisível que nos protege da radiação de alta energia do Sol, o chamado vento solar. Normalmente, nosso campo magnético captura essas partículas e as direciona para os polos magnéticos, onde elas se tornam visíveis, por exemplo, como as belíssimas auroras polares. Na região da anomalia do Atlântico Sul, nosso escudo está, por assim dizer, amassado, o que faz com que as partículas possam penetrar mais profundamente na atmosfera. Para satélites que orbitam o planeta em uma órbita baixa e passam por essa anomalia, esse buraco magnético é, no entanto, um problema. Nessa região de intensidade magnética enfraquecida, a eletrônica dos satélites fica mais vulnerável a impactos de partículas de alta energia, o que pode causar curtos-circuitos e falhas nos sistemas. Nessas regiões, os operadores de satélites precisam desligar os sistemas rotineiramente antes de atravessarem essa zona de anomalia. O matemático e geofísico da NASA, Wei Jiaquang, explica que a observada também pode ser interpretada como consequência da diminuição do domínio do campo dipolar na região. Mais especificamente, um campo localizado com polaridade inversa cresce fortemente na região da SAA, o que torna a intensidade do campo muito fraca, mais fraca do que nas regiões vizinhas. A fonte principal do nosso campo magnético é um oceano turbulento de ferro derretido no núcleo externo da Terra, a milhares de quilômetros abaixo da superfície. O movimento dessa massa gera correntes elétricas que, por sua vez, geram o campo magnético da Terra, mas aparentemente não de maneira uniforme. Sobre o continente africano, a cerca de 2.900 quilômetros de profundidade, existe um gigantesco reservatório de rocha densa, a chamada African Large Low Shear Velocity Province. Essa enorme formação rochosa provavelmente interfere na geração do campo magnético. Como se isso já não fosse complicado o suficiente, esse efeito é ainda mais intensificado pela inclinação do eixo magnético da Terra. A anomalia também não é estática, mas muda constantemente. Estudos mostraram que a SAA se move lentamente pela região. E isso ainda não é tudo. A anomalia parece estar se dividindo. Pesquisadores descobriram em 2020 que a SAA se divide em duas células diferentes, sendo que cada uma representa uma zona separada de intensidade magnética mínima dentro da anomalia maior. Para os astronautas da ISS, a anomalia também representa um desafio. A ISS orbita a Terra com uma inclinação orbital de 51,6 graus e precisa de blindagem adicional para lidar com esse problema. Os astronautas relatam estranhos flashes de luz diante dos olhos quando viajam por essa região. O telescópio espacial Hubble também é afetado e não faz observações com seus detectores UV sensíveis enquanto voa pela SAA. Há fortes indícios de que esse fenômeno não é tão novo assim. Um estudo publicado em 2020 sugere que a anomalia não é um evento moderno, mas um fenômeno magnético recorrente que já afeta a Terra há 11 milhões de anos. Se isso for verdade, isso poderia significar que a anomalia do Atlântico Sul não é um gatilho ou um prenúncio de uma inversão completa do campo magnético terrestre. Essas inversões polares realmente acontecem, mas normalmente só a cada algumas centenas de milhares de anos. Na última inversão polar completa e comprovada, há cerca de 780 mil anos, nossos ancestrais aparentemente sobreviveram muito bem. Senão, não estaríamos aqui agora assistindo a vídeos no YouTube. Mas se isso acontecesse hoje, causaria danos consideráveis em nosso mundo altamente tecnologizado. Em algum momento, essa inversão de polos ocorrerá novamente. Mas quando exatamente, ninguém pode dizer com certeza. A pesquisa sobre a SAA pode nos dar insights valiosos sobre os processos complexos que ocorrem no interior do nosso planeta e geram nosso campo magnético. Isso nos ajuda a entender melhor como o campo magnético mudou ao longo do tempo e principalmente como ele pode se desenvolver no futuro. Esse conhecimento não é importante apenas para a astronomia e a geofísica, mas também tem aplicações bem práticas para a exploração espacial e a proteção da nossa infraestrutura tecnológica. Mas vamos falar de uma anomalia que é bem mais profunda. Tudo começou em 2019, quando pesquisadores chineses de Wuhan mediram valores bem estranhos no núcleo da Terra. Eles descobriram que há uma oscilação que ocorre a cada 8 anos e meio, mais ou menos, e que poderia ser descrita como um balanço do núcleo. No total, a Terra é composta por 3 camadas principais: a crosta, o manto e o núcleo. Essas camadas têm densidades diferentes e apresentam propriedades químicas e físicas distintas, influenciadas por processos geológicos como a tectônica de placas
anomalias e o vulcanismo. O núcleo da Terra é a camada mais interna, composta de ferro e níquel, e apresenta uma temperatura de cerca de 5.500 graus. O núcleo é dividido em duas partes, o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo tem cerca de 2.300 quilômetros de espessura e é líquido, enquanto o núcleo interno é sólido e tem um diâmetro de apenas 1.200 quilômetros. Este desempenha um papel decisivo na geração do campo geomagnético. Isso é conhecido como o geodínamo. Os modelos anteriores partiam do princípio de que o núcleo da Terra girava ao longo do mesmo eixo que o manto, já que ambas as camadas deveriam apresentar uma distribuição uniforme de densidade. Mas o que os pesquisadores chineses descobriram é bastante revolucionário. Ao mapear com precisão pequenas variações na rotação da Terra, eles chegaram à conclusão de que o núcleo da Terra tem uma inclinação de 0,17 graus em relação ao manto. As estruturas de densidade são bem diferentes do que pensávamos e a relação entre o núcleo e o manto da Terra precisa, portanto, ser completamente redefinida. Uma das conclusões mais empolgantes do trabalho de pesquisa é a suposição de que o núcleo interno da Terra, no hemisfério noroeste, é mais denso e mais pesado do que em outras regiões. E exatamente essa distribuição assimétrica de densidade e massa poderia explicar por que o núcleo da Terra parece balançar a cada 8 anos e meio. Isso tem consequências realmente graves para vários outros processos na Terra. Essa oscilação regular poderia afetar a estabilidade do eixo da Terra. Uma mudança na inclinação do núcleo terrestre poderia, teoricamente, fazer com que a inclinação do eixo da Terra também mudasse com o tempo. O eixo da Terra já se move para frente e para trás ao longo de um ano, cerca de 10 centímetros. Ao longo de períodos mais longos, ele também é influenciado pela atração da Lua e do Sol, o que se chama de precessão. Mas nos últimos anos, o eixo da Terra tem se comportado de um jeito super estranho. Desde meados dos anos 90, seu movimento de desvio mudou imensamente. Ele se deslocou cerca de 10 graus para o leste. Os cientistas estavam bastante perplexos até agora, mas talvez o novo trabalho de pesquisa seja a peça que faltava no quebra-cabeça. E claro, há também o impacto potencial no campo magnético da Terra. O campo magnético é de importância crucial para a vida na Terra, pois nos protege da radiação prejudicial do espaço e preserva a atmosfera do vento solar. Se o núcleo da Terra oscila a cada 8 anos e meio, e com isso, talvez até a densidade ou a distribuição de massa no núcleo mude, isso obviamente poderia ter consequências para as correntes no núcleo líquido e assim influenciar diretamente o processo de dínamo e o campo magnético terrestre. Um possível impacto poderia ser uma alteração na intensidade ou na direção do campo magnético. Isso, por sua vez, poderia afetar a navegação dos animais, o funcionamento de aparelhos eletrônicos e a propagação da radiação cósmica. Além disso, a oscilação do núcleo da Terra também poderia levar a uma instabilidade do campo magnético. É claro que ainda estamos no campo da especulação pura e vai ser preciso investigar mais a fundo o que essa nova descoberta significa para o campo magnético terrestre. Eu imagino que essas novas características do núcleo da Terra tenham pelo menos um papel no comportamento estranho do campo magnético nos últimos anos. Quando falamos de anomalias, é claro que não dá para deixar de mencionar um lugar, a Antártida. Normalmente no inverno, as temperaturas na estratosfera acima da Antártida ficam em torno de menos 80 graus, mas em 7 de julho de 2024, os cientistas ficaram de queixo caído ao dar uma olhada nos dados das medições. As temperaturas na estratosfera média tinham subido repentinamente 15 graus Celsius. Esse foi o aquecimento estratosférico mais precoce já observado em todo o conjunto de dados de 44 anos. Em 5 de agosto, houve outro aumento de temperatura, desta vez de até 17 graus. Esses aquecimentos repentinos na estratosfera podem ter impactos enormes em todo o sistema climático. O provável gatilho de tudo isso: o vórtice polar, um gigantesco sistema de ventos que se forma nos polos a cada inverno. Na Antártida, esses ventos sopram a uma velocidade de cerca de 300 km por hora ao redor do Polo Sul. Normalmente, o vórtice polar segue uma bela trajetória circular ao redor do polo. Mas em 2024, o vórtice polar parecia que tinha bebido demais. Em vez de sua forma redonda habitual, ele se alongou. Essa deformação do vórtice polar pode ter consequências de longo alcance para todo o planeta. Uma dessas consequências, aliás, diz respeito a algo que todos vocês conhecem, mesmo que nunca tenham visto: o buraco na camada de ozônio. Normalmente, o buraco na camada de ozônio começa a se formar sobre a Antártida no início de agosto. Os pesquisadores do Copernicus Atmosphere Monitoring Service constataram que ele só se desenvolveu no final do mês. Um vórtice polar forte e estável garante temperaturas extremamente baixas na estratosfera. Esse frio é uma das condições necessárias para a degradação do ozônio e, consequentemente, para a formação do buraco na camada de ozônio. No entanto, quando o vórtice polar está enfraquecido e deformado, esses processos são perturbados. Agora vocês podem estar pensando: ótimo,
sem buraco na camada de ozônio, problema resolvido, mas não é tão simples assim. A camada de ozônio nos protege da radiação UV prejudicial do Sol, mas seu afinamento anual faz parte do ciclo antártico. Se esse ciclo for perturbado, isso pode ter consequências imprevisíveis para o sistema climático global. Tudo está interligado. Os cientistas suspeitam que padrões climáticos incomuns na troposfera, ou seja, na camada mais baixa da atmosfera, onde o clima se forma, possam ser responsáveis pelas perturbações na estratosfera. De fato, julho de 2024 foi excepcionalmente quente na Antártida. Para toda a região antártica, foi o quinto julho mais quente desde o início dos registros. Variações nas temperaturas da superfície do mar e no gelo marinho poderiam perturbar esses sistemas climáticos de grande escala na troposfera, que então se espalham para cima. Em outras palavras, sabemos que algo incomum causou essa anomalia, mas ainda não entendemos exatamente por quê. No entanto, há uma forte suspeita de que um evento específico tenha contribuído de forma significativa para essa anomalia: a erupção do vulcão submarino Runga Tonga, no Pacífico Sul, em 2022. Segundo a NASA, a coluna de erupção chegou a atingir 58 quilômetros de altura, alcançando assim a camada atmosférica da mesosfera. Além das cinzas, o vulcão liberou uma grande variedade de gases, incluindo dióxido de enxofre, cloreto de hidrogênio, fluoreto de hidrogênio e dióxido de carbono. Esses gases podem se espalhar pela atmosfera e afetar tanto a qualidade do ar quanto o clima global. No caso do Runga Tonga, porém, foi lançada principalmente uma grande quantidade de vapor de água na atmosfera, e sabemos que o vapor de água na estratosfera pode contribuir para a formação de nuvens estratosféricas polares que consistem em minúsculas partículas de gelo e que, por sua vez, criam um ambiente no qual podem ocorrer reações químicas que aceleram a degradação do ozônio. E é provável que esse evento tenha contribuído fortemente para a anomalia antártica. Os cientistas vão analisar cuidadosamente os dados desse inverno antártico incomum e talvez encontrem mais pistas sobre como o sistema climático vai se comportar no futuro. Isso mostra, antes de tudo, como é importante continuar pesquisando e monitorando nossos polos. As regiões polares desempenham um papel fundamental no sistema climático global e as mudanças lá podem ter consequências de longo alcance chegando até nós. Isso também ressalta o quão complexo e delicadamente equilibrado é o nosso sistema climático. Uma pequena perturbação aqui pode desencadear grandes mudanças em outros lugares. Espero que agora vocês sejam especialistas em anomalias. Nosso planeta tem muitos mistérios para revelar atualmente. Vou manter vocês atualizados sobre todos os outros segredos da Terra aqui no canal. Então inscreve-te agora mesmo. E por falar no Runga Tonga, que só mencionamos de passagem hoje, mas essa erupção vulcânica é uma história à parte. Os cientistas acabaram de descobrir que ela alterou o clima global de forma duradoura, com efeitos perceptíveis em todo o mundo, e que poderíamos usar isso para mudar ativamente o clima global. Você descobre tudo sobre essa história maluca no vídeo exibido no canto superior direito. Não deixe de clicar nele, é muito interessante. E quem quiser uma das camisetas galácticas do Astro Team dos vídeos Plush Planeten ou meus livros autografados, dá uma olhada no canto inferior esquerdo na minha loja espacial. Cada pedido ajuda muito no meu trabalho. Fora isso, diria que nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!